Olá, eu sou Andressa Silva, aluna da terceira fase de Direito da Unifacvest. Hoje irei falar um pouquinho sobre as penas que são proibidas e as penas que são permitidas no território brasileiro. Primeiramente, vamos ver o que nos diz o artigo 5º da Constituição e inciso 47, que fala sobre as penas que são vedadas, elas não são permitidas ser aplicadas no Brasil. Primeiramente, é a pena de morte, ou seja, no Brasil não se pode aplicar a pena de morte. Porém, aqui nós já temos uma exceção, que é o qual? Salvo em caso de guerra declarada, ou seja, se o Brasil, caso entre uma guerra declarada, em alguns casos ele poderá usar a pena de morte, mas é a única exceção aqui, a pena de morte, só em caso de guerra declarada. Segundo, de caráter perpétuo, ou seja, não poderá ser aplicado penas que tenham caráter perpétuo. Aqui o Constituinte ele traz a ideia de que o caráter perpétuo ele não condiz com o que o direito penal busca, que é a ressocialização. Então, o caráter perpétuo ele não vai de acordo com o que o direito penal busca, né? E aqui não está falando somente de cárcere privado, aqui fala sobre outros tópicos também, assim como, por exemplo, a reincidência, né? A pessoa fica um tempo e depois ela fica como se não tivesse cometido crime algum, ou seja, o caráter perpétuo não é permitido no Brasil. Aqui, o terceiro vai falar que não poderá ter pena de trabalhos forçados, ou seja, a pessoa não pode ser obrigada a exercer trabalhos. Ai, Andressa, mas o meu primo, o meu amigo foi preso, lá ele trabalhou. Obviamente, né? É direito do preso trabalhar. Aliás, se ele trabalhar, tem até uma diminuição, né, nos dias, na pena dele, de cárcere privado e tudo mais. Ou seja, ele pode sim trabalhar, é algo bom para ele. Aí fala também sobre a ressocialização do preso, influenciar a trabalhar e tudo mais. Porém, ele não é obrigado, a gente não pode forçar ele a exercer trabalhos, ainda mais trabalhos forçados. Então, aqui é muito claro e fala sobre isso. O próximo fala de banimento, ou seja, ninguém poderá ser banido do Brasil. Não importa o crime que o indivíduo tenha cometido, ele não poderá ser banido do Brasil. E aqui, por último, vai falar que não poderá ser aplicado penas cruéis, ou seja, ninguém poderá ser torturado, a gente não tortura alguém. Em alguns países tem até algumas exceções, mas no caso do Brasil não tem exceção. A pessoa não poderá ser torturada, não pode haver penas cruéis. Então, essas são as penas que são proibidas, são vedadas no Brasil, não poderão ser aplicadas. A única que tem exceção é a primeira, que é a de pena de morte, e é somente em caso de guerra declarada. Irei falar sobre as penas que são permitidas no Brasil, no território brasileiro. A primeira pena que é permitida é a de privação ou restrição de liberdade. Essa a gente sabe que é a mais conhecida, né? O indivíduo que cometeu um crime, um ato ilícito, irá pagar com sua própria liberdade por um determinado tempo. No direito penal, nós temos duas espécies, que é a reclusão, que a gente considera que é a mais grave, né? Que a pessoa vai iniciar em regime fechado, depois semiaberto e aberto, e a detenção, que o indivíduo poderá iniciar em regime semiaberto e aberto. Mas eu faço um adendo, aí iniciar, né? Depois tem outros meios. O segundo pena que é permitida é a de perda de bens, ou seja, a pessoa poderá perder os seus bens por ter cometido algo ilícito. A próxima é a multa, ou seja, a pessoa vai pagar em espécie, em dinheiro, né, uma multa por ter cometido algo errado. A próxima é a prestação social alternativa, ou seja, aqui o indivíduo, a pessoa que cometeu o ato, né, errado, poderá sim prestar socialmente, prestar algo social. Geralmente, né, a gente sabe que é o serviço comunitário, né, a pessoa presta, por exemplo, serviço comunitário por um determinado tempo. E a última é a suspensão ou interdição de direitos, isso mesmo. Aqui a pessoa poderá, por um tempo, não poder exercer algo, não poder frequentar ou até mesmo algum lugar. Por exemplo, não poderá prestar concurso público, não poderá trabalhar, né, em determinados lugares, frequentar determinados lugares por conta disso, né? A suspensão e interdição de direitos. Porém, é por tempo, né, determinado ali. Não poderá ser perpétuo, porque a gente já sabe que no Brasil não poderá ter leis perpétuas em todos os sentidos. Então, essas são as penas que são permitidas no território brasileiro.